Boa noite a todos. A gente está vindo aqui apresentar um pouco sobre o impacto do Covid-19 no processo produtivo da indústria alimentícia. Nós somos um time aí composto por 4 pessoas, eu, Leonardo, João Vitor, Manuel e a Stephanie. E a gente vai começar contextualizando um pouco aí do Covid-19. Covid foi uma doença que surgiu aí no início de 2020, uma doença infectocontagiosa por vias aéreas, que trouxe uma mudança no processo produtivo de praticamente todas as indústrias de cenário global. Por que a gente escolheu a indústria alimentícia? Que é uma indústria que está muito suscetível na sua operação por conta do seu arranjo de produção e no seu produto final por conta das novas exigências de mercado em relação à garantia de qualidade e segurança alimentar. Com isso, surge um enorme desafio econômico que visa não comprometer a produtividade das indústrias, não comprometer o cliente com a qualidade final do produto e prezar sempre pela saúde dos colaboradores envolvidos no processo. Com isso, a gente vai trazer algumas das principais mudanças na indústria alimentícia em 2020. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouco das principais mudanças e a gente está optando por trazer as mudanças que a gente considera mais interessantes no tópico, e por isso a gente vai estar falando um pouco sobre a higienização das mãos, uso de luvas e EPI, que muitas vezes passa despercebido para o colaborador. Por exemplo, no caso de uso de luva descartável, muitas vezes ele não troca na frequência que ele deveria, ele usa para outro dia, ele usa mais de um dia a luva, ele não percebe que a partir do momento que você usa a luva, você ainda precisa manter os cuidados de higienização das mãos, a luva não isenta você disso, você, por exemplo, pode contaminar a luva pode estar contaminada, então tem todos esses problemas que deveriam ter esse cuidado de serem explicados, de serem comunicados e de serem seguidos. O terceiro seria o uso de luvas não descartáveis, que também é um problema muito comum, que, por exemplo, para tirar materiais quentes, eles colocam a luva perto ali do autoclave ou ali perto da estufa, e várias pessoas usam a luva, não tem essa parte de ser um EPI, de ser individual, não tem esse cuidado, não tem essa lavagem, então é meio que um produto, um EPI meio que comunitário, que várias pessoas usam, então tem esse problema forte de contaminação e deve ter esse cuidado, principalmente na parte de reforçamento de medidas básicas. O segundo é a aferição de temperatura, que é muito comum de você encontrar, só que nunca pode ser usado como alicerce, por causa de 2 vieses. Primeiro é por causa do aparelho, que o aparelho não necessariamente está regulado pela Anvisa, porque ele não é destinado para fins médicos, a partir do momento que é usado na indústria. E, por exemplo, o local de utilização pode fazer com que haja um erro de leitura no aparelho, se você utilizar no pulso quando era para, na verdade, utilizar na testa. E a descalibração do aparelho também pode acontecer por exemplo, temperatura. E o segundo viés seria que, baseado em uma pesquisa com 30 mil voluntários, com sucesso ele conseguiu identificar 12 dos casos positivos de Covid nesse estudo. Então, é muito importante estar reforçando essas medidas básicas e essa comunicação por parte das outras medidas de controle, principalmente as básicas, como utilização de máscara, álcool em gel, lavagem das mãos. E a terceira é a parte de mudança no espaço físico, que está relacionada, primeiramente, à separação por exemplo, postos de trabalho, que agora podem ser separados por acrílico, podem ter o distanciamento mínimo, e por exemplo, no refeitório isso também acontece, que deve ter assento sim, assento não, para a pessoa ter acrílico separando o ambiente, talvez uma ventilação melhor, não usar muito, talvez, o ar-condicionado em um espaço fechado. O terceiro ponto é que no começo da pandemia, na EL, eles separavam a bandeja, os talheres, o prato, tudo pronto, e eles que serviam os alimentos, não era mais para cada um se servir. E o quarto seria, por exemplo, a ideia de a indústria poderia adotar a utilização de adesivos, que talvez, por exemplo, falar assim, por favor, lavar as mãos e higienizar a superfície. E cada vez que o colaborador, ele, por exemplo, abrisse uma maçaneta e o adesivo estivesse embaixo, um pouco em cima, e ele conseguisse ler aquele adesivo, ele estaria, talvez, se lembrando de lavar as mãos, ou talvez colocando, higienizando a superfície com álcool que está ali perto. Então, cada vez que esse adesivo conseguir lembrar um pouco o colaborador de tomar essas medidas, já estaria valendo a pena. Obrigado. Em resumo, o que a gente quis trazer com esse projeto é que o modelo de operação realmente mudou dentro da indústria alimentícia, e para isso os órgãos reguladores do governo, por exemplo, a FDA dos Estados Unidos e a Anvisa no Brasil, criaram checklists e notas para ajudar as empresas nessa nova maneira de operar. Sempre buscando medidas preventivas e protetivas, como a sanitização e controle fabril, para você não perder a produtividade e não comprometer a economia, mas lembrando que é um viés sempre humano. O foco desses checklists e o foco dessas notas é a identificação dos sintomas, é a conscientização dos colaboradores, para a gente evitar maiores impactos da pandemia. Era um pouquinho disso que a gente queria trazer com vocês. Aqui seguem nossas 2 principais referências e muito obrigado.